E salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: por que as promessas de Deus em Jesus são incomparáveis? Não sai daí, querido. Vamos comigo até o final. Vamos junto? Então não deixe de se inscrever, bem rápido e fácil. Você vai clicar no botão inscrever que está aí embaixo. Pronto, já vai estar inscrito. Não vai tomar o tempo nem atrapalhar o seu vídeo. Eu sugiro e recomendo clicar no sininho, porque assim você é notificado a cada vídeo novo. Você fica por dentro de todas as novidades, tudo que a gente tem feito por aqui. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo está na Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo de número 6. Hebreus 8, versículo 6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Glória a Deus pela palavra, um texto sensacional, e a gente tem pontos aqui muito importantes que eu quero destacar, tentar ser bem breve aqui nesse vídeo. Mas antes, rapidinho, querido, você pode dar algumas ajudas nossas para esse canal. A primeira delas é grátis, rápida e fácil, que é o C. Curtir, comentar e compartilhar. Não vai tomar o teu tempo, não vai atrapalhar aí o seu dia a dia. E você nos ajuda a estar alavancando o canal. Quanto mais pessoas em contato com o canal, quanto mais pessoas assistindo os vídeos, isso significa que tem mais gente em contato com a palavra de Deus, já que o nosso objetivo aqui é comentar a palavra de Deus. É o primeiro vídeo que você vai ter no YouTube aí, o primeiro canal com comentário da Bíblia, versículo a versículo. A gente já tem um material muito grande aí, estamos chegando aí a 800 vídeos. Isso é um material muito bom, explicando a Bíblia versículo a versículo, é inédito. Então nos ajude para que a gente consiga alcançar mais pessoas com isso. Você pode também estar ajudando a gente, não só no canal, quanto também no nosso ministério, já que estamos aí a 1.700 quilômetros da nossa família, bem longe de casa, um trabalho aqui missionário. Você pode nos ajudar clicando na descrição, tem os primeiros links, você vai ter acesso aos nossos livros, que estão aparecendo já aqui do ladinho, está aparecendo as capas deles. Na descrição aí, no link, tem a sinopse, tem o assunto do livro, sensacional, vale a pena, não deixe de adquirir esses livros e presentear alguém, né? Comprando também livros para presentear outras pessoas. Tá legal? Então vamos lá? A primeira coisa que a gente vai destacar nesse versículo 6, e é muito interessante, é porque ele começa com agora. Esse agora, ele é uma maneira dele retomar o assunto daquilo que foi falado lá nos versículos 1 e 3, que está falando exatamente da excelência do sumo sacerdócio de Cristo. Hebreus 8, versículo 1. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus nos céus. E o versículo 3 vai falar a respeito da oferta. Era importante que esse sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, tivesse então o que oferecer. Ele vai entrar no assunto relacionado a Moisés, o sacerdócio, trazido então por Moisés. Moisés foi divinamente instruído, isso indica que deveríamos ter o respeito com relação a Moisés, porém, ele retoma aquele assunto. Com efeito, mas a tradução pode ser, né, talvez ficaria melhor, além do mais. Ou seja, ele está dizendo aqui, agora, além do mais, além de toda aquela superioridade que foi falada, além de toda aquela questão dele ser o modelo principal do qual Moisés trouxe uma cópia para os seres humanos, além dele ter feito as melhores ofertas da sua vida, do seu corpo, do seu sangue, como nós falamos nos vídeos anteriores, além de tudo aquilo que a gente falou aqui já nos vídeos anteriores, além disso é o que está falando. Agora, além de tudo isso que já foi falado, Jesus ele obteve um ministério tanto mais excelente quanto é ele mediador. Esse tanto quanto ele vai indicar aqui, o sentido é que o seguinte, é que o ministério de Jesus ele é mais excelente porque a sua mediação é de uma aliança superior à de Moisés. Tá? Então esse tanto quanto vai indicar isso. Olha, o ministério dele é mais excelente porque ele tem uma aliança que é superior. Antes da gente falar da questão da aliança, a gente precisa ressaltar essa questão do obteve. É muito interessante, o autor dos Hebreus ele é cheio de detalhes e você precisa
estudar a carta aos Hebreus observando os detalhes. Uma palavra, ela traz um enriquecimento, um ensinamento muito grande para que a gente consiga compreender o contexto, consiga compreender aquilo que está sendo dito. Quando está falando aqui obteve, é no sentido, a palavra usada é no sentido esportivo, era usada aquelas pessoas que tacavam a lança e que alcançavam uma meta superior, que alcançavam uma posição superior. E é nesse sentido esportivo, como imagina os esportes de hoje, a pessoa que bate o recorde, ela não atinge uma meta além de todos os outros, e aquela meta começa a ser perseguido por outros. Então essa meta, esse recorde, era a palavra que foi traduzida aqui por obteve, ou seja, Jesus alcançou um patamar, Jesus alcançou um nível que ninguém mais consegue alcançar. Jesus está num nível que as pessoas, por mais que tentem, não conseguem superar, digamos assim, com muitas e muitas aspas, esse recorde estabelecido por Jesus, onde ele entrou, onde ele penetrou. Obviamente que aqui está fazendo alusão ao fato de ele ter entrado além do véu. É impossível, né? Não é só que é difícil alcançar, é simplesmente impossível chegar àquele patamar que Jesus chegou. E aí aqui nessa questão da aliança, a gente precisa entender. A aliança superior o quê? Superior exatamente à aliança de Moisés. Ou seja, Moisés estabeleceu uma aliança e ele foi o mediador daquela aliança. A gente já vai explicar essa questão de mediador no próximo ponto. Moisés ele foi o mediador da antiga aliança, foi o mediador da antiga lei, e Jesus Cristo é então o mediador da nova aliança, da nova lei. Vamos entender essa diferença entre Moisés e Jesus, essa questão da mediação, lendo alguns textos bíblicos. Vamos ler o texto bíblico que menciona Moisés como mediador. Gálatas 3, do 19 ao 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 19 e 20. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Esse aqui é com relação a Moisés. Moisés, então, ele foi o mediador da lei. A gente vai falar sobre essa questão de mediador, porque o mediador não é de um, porque o mediador representa as duas partes. A gente vai chegar lá, vai explicar. Vamos ver agora a questão dessa mediação por parte de Jesus. Aí eu quero trazer dois textos, um a um, que a gente ainda vai entrar nele, então um pouquinho mais para frente, aí no capítulo 9 de Hebreus. Vamos lá dar uma olhada em Hebreus 9, do 13 ao 15. Hebreus 9, de 13 a 15. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. A gente vai chegar lá, mas é importante para a gente entender o próximo vídeo, essa questão da primeira e da segunda aliança e da questão da mediação. Jesus, então, ele é mencionado aqui no capítulo 9 como o mediador da nova aliança. Ele não é um mediador, ele não é algum mediador, ele é o mediador da nova aliança. A aliança é essa que foi eterna, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 23, Jesus falou, registrado pelos evangelistas, na última ceia, quando Jesus fez a última ceia. Vamos dar mais uma lida num texto, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui Paulo está falando com relação a Timóteo, que a gente deve testemunhar a respeito de Cristo sempre que tiver a oportunidade, mas qual o testemunho que se dá de Cristo? Como exatamente aquele que tem uma aliança superior, aquele que vai além, aquele que está acima, aquele que é o mediador entre Deus e os homens, mas que tem a sua mediação
em superioridade à mediação feita por Moisés. Moisés foi o mediador de Deus no estabelecimento da lei, e Jesus Cristo é então o mediador de Deus também e dos homens nesse estabelecimento dessa nova aliança. Sobre mediador, a gente precisa raciocinar o seguinte, para a gente conseguir entender essa expressão de mediador que é colocada aqui em Hebreus. A figura colocada pelo autor de Hebreus, quando se fala de mediador, imagina um julgamento. Um julgamento, alguém que foi condenado, houve uma quebra, houve um crime, alguém então ele é condenado e ele está ali diante de um juiz, ele é colocado diante do juiz. O mediador seria então esse juiz, mas que ele tivesse essa representação entre aquele que cometeu o crime, a pessoa que cometeu o crime, que ofendeu, que maculou, que gerou alguma perda para uma outra pessoa ou uma outra instituição, mas ele representasse também essa outra instituição ou essa outra pessoa que foi ferida, que sofreu a perda, que sofreu o dano. Está entendendo? Então esse juiz, esse mediador, ele seria como se fosse esse juiz que na realidade ele tivesse uma representatividade dos dois lados. Por isso fala que o mediador, lá em Gálatas a gente fala que o mediador não é de um só. Por quê? Porque ele representa as duas partes. Moisés, ao trazer a lei, representava a Deus e os homens também através da lei. Só que a mediação de Jesus, ela é superior porque Jesus é Deus, então ele consegue representar Deus na qualidade de Deus, na essência de Deus, ele consegue representar o ser humano como 100% humano. Por isso, o diabo ele tenta tanto atacar para que o ser humano ele tire da sua mente o conceito desses dois aspectos da natureza de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Não podemos perder isso de vista, porque isso é fundamental para que a gente consiga compreender esse aspecto da mediação. Se a gente acha que Jesus foi metade, ou que Jesus foi só Deus, ou que durante um tempo ele foi só homem e não foi Deus, a gente perde totalmente esse conceito e toda a importância é jogada por ralo abaixo, e toda essa primazia do conceito de mediação ela também é desprezada. Então Jesus Cristo ele consegue ser o que a gente pode resumir de representante legal das duas partes. Lembra que a gente falou de reconciliação? O que é reconciliação? Reconciliação, isso só acontece no relacionamento amoroso que foi quebrado. Há uma relação de amor ali, marido e mulher, houve uma quebra, houve um pecado, houve uma ruptura desse relacionamento e é buscado então a reconciliação. O mediador ele vai representar tanto o marido quanto a esposa para que essa reconciliação então ela aconteça. Outra coisa que a gente vai destacar aí desse texto, que é muito importante a gente entender, é a questão da superior aliança. A gente já falou sobre isso lá no capítulo 7, versículo 22. Assista o vídeo, já está disponível aí no canal, você pode ir lá olhar. Mas a gente vai ler aqui o texto de Jeremias, que vai ser citado a partir do versículo 8, aí a gente vai falar no próximo vídeo um pouco mais a respeito disso, mas a gente vai ler aqui e não vai ler no próximo vídeo, tá? Já vou adiantando isso. Então vamos dar uma lida em Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui, em Jeremias 31, está falando a respeito de uma aliança que viria ainda, na época de Jeremias isso ainda estava no futuro, e estava falando daquele que viria exatamente para trazer uma reconciliação. Deus usa a expressão do casamento, que foi desposado, Deus usa toda essa analogia
relacionado ao casamento, para que a gente entenda que essa aliança é uma aliança de reconciliação, para que esse relacionamento seja então restabelecido, tanto com Israel quanto Judá. A gente falou sobre isso lá no capítulo 7. Israel são aqueles descendentes de Abraão pela fé, e Judá são os descendentes de sangue, são os judeus que estão hoje aí. Por quê? Porque lá naquela divisão a gente teve duas deportações, duas tomadas do povo. Israel foi tomado pela Assíria e Judá, eram 2 reinos, 10 reinos ficavam com Samaria tendo como capital, ao norte, que era o reino de Israel, e Judá ao sul, que era o reino com duas tribos. Houve essa ruptura, houve essa partilha. Israel foi tomada pela Assíria e nunca mais voltou, eles nunca mais existiram, se espalharam pelo mundo e nunca mais retornaram à terra. Judá tinha como capital Jerusalém, foi tomado pela Babilônia, porém 70 anos depois eles retornam, e ali através de todo aquele trabalho de Esdras, Neemias, Zorobabel e tudo aquilo relatado ali nos profetas menores, eles conseguem se restabelecer novamente em Jerusalém, que vai durar até o ano 70 depois de Cristo. Essas 2 deportações então representam que aquele Israel que foi perdido pelo mundo, hoje ele é resgatado pela fé, através da fé em Jesus Cristo. E ele vai se juntar aos judeus como essa nação única que vai ter o seu relacionamento restabelecido por Deus e com Deus. Essa aliança então de Jesus, por que ela é falada como superior aliança? Porque ela é uma aliança plena, é uma aliança mais completa, mais madura. Desta maneira também nós podemos entender que os julgamentos executados também são maiores, tanto no sentido das punições, porque a pessoa é lançada no inferno, quanto no sentido das bênçãos provenientes a respeito de Jesus Cristo, do derramamento do Espírito Santo, dos dons que são recebidos e da ação de poder trabalhar junto com o Espírito Santo. Então, tanto num sentido quanto no outro, a aliança com Jesus Cristo ela é superior e ela é mais completa e ela é plena. Por fim, querido, com relação a promessas, é importante você dar uma lida e assistir aos vídeos que nós já temos aí no canal, do capítulo 6, do 17 ao 20, porque vai falar que ninguém penetrou além do véu celestial, senão Jesus Cristo. Essa é a maior promessa, como foi falado lá em Jeremias também, no capítulo 31, que é mencionado isso, essa promessa que foi feita para Adão, e ela foi renovada com Abraão, com Jacó, com Davi, o reino que seria eterno, que viria de Davi. Tudo isso faz parte de uma mesma promessa, de um mesmo alcance para chegar em Jesus, aquele que, através da sua própria oferta, restabeleceria, reconectaria, reconciliaria o ser humano a Deus, depois do pecado cometido por Adão e por Eva. Tá bom, gente? Então, por isso a promessa ela é superior. A gente alcança superiores promessas, porque nenhum outro conseguiu entrar além do véu celestial. Eles entravam além do véu do tabernáculo, que era uma cópia, era uma sombra do que havia no céu. Jesus, porém, através do seu sangue e do seu corpo, representando o véu rasgado, ele consegue ter acesso e ele está lá na majestade às alturas, como a gente falou aí no versículo 1. E através dele, nós conseguimos ter esse acesso ali ao lado de Deus de forma eterna. Por isso, as promessas de Deus em Jesus, elas são incomparáveis. A gente não consegue chegar e nem o outro sumo sacerdote conseguiu repetir essa façanha. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.